Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E, gente, hoje é um papo sobre performance, mas é um papo sobre executivas de alta performance. Eu tô sobrando nesse papo, Fabiana Moral. De verdade, vou assistir junto com o público. Mas é muito bem-vindo. E para isso a gente está hoje com a Marcela Ollier, Senior Head de Growth e Performance do Banco Santander Brasil. Marcela, é um prazer te receber aqui no Do The Math. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e acho que a conversa vai ser muito gostosa. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente começar a aquecer aqui, né? Você tem uma trajetória muito plural, né? Conta um pouco o que isso trouxe de repertório quando a gente fala de comportamento, de cultura digital. Bom, talvez eu vou dar um passo para trás e contar um pouco, né? O que é a minha trajetória. Boa. Quer dizer, falo que eu trabalho com digital e com internet desde que a gente ia para a TV para falar sobre isso, né? Então é a velha guarda de verdade da internet. E essa sempre foi a área que eu trabalhei. Escolher trabalhar com digital e com internet me permitiu trabalhar em diversas indústrias. Então, eu trabalhei na Natura, cosmético, trabalhei em vários e-commerces, trabalhei em bancos, né? Empreendi. Olha, essa parte eu não sabia. Empreendi, eu tive uma empresa por quase 2 anos, desenvolvimento de aplicativo quando surgiu. Enfim, eu tenho uma trajetória bem, de verdade, plural. Apesar de várias indústrias sempre olhando para digital, internet, para esse pedaço. E dentro desse universo, eu também já fiz de tudo um pouco. Eu comecei na área mais técnica, na verdade eu comecei mais na área do marketing mesmo, fui migrando para a área mais técnica, teve um período, né, da minha carreira que eu estava muito próximo de tecnologia, desenvolvimento de produto mesmo, passei por UX, enfim, até chegar onde eu estou nos últimos anos, que é como é que a gente aplica, né, isso tudo no negócio. Então, hoje eu estou muito mais do lado do negócio, mas com um repertório, né, e com uma bagagem grande, né, em todas as verticais do digital. Então, essa é um pouco da minha carreira. E aí, respondendo sua pergunta, as pessoas sempre me perguntam, né, mas como é que você construiu sua carreira? Que bacana, você passou por vários lugares, o quanto isso foi importante? Eu costumo falar que não tem certo e nem errado. Não existe um caminho que é bom e o outro é ruim, né? A gente consegue se desenvolver como profissional de diversas formas. Acho que essa é a minha história. E essa história me permitiu, talvez, ser a profissional que eu sou hoje. O que isso quer dizer na prática, né? Acho que eu tenho um repertório diferente. Ter passado por vários lugares permitiu que eu conhecesse, né, sobre muitas indústrias. Isso me obrigou a aprender rápido, a saber ouvir. E me permite hoje fazer uma conexão talvez um pouco diferente desses universos. Então, eu consigo conectar pontos de forma talvez diferente, por ter uma visão mais ampliada das possibilidades, de já ter feito coisas diferentes em mercados diferentes e ter aprendido ao longo dessa jornada. Sabe uma coisa que você trouxe dos primórdios da internet? Junto com a Rebenignia, a gente montou um curso de formação digital lá na SPM, tem tempo pra caramba já também. E aí a gente começava ele mostrando o primeiro comercial de TV. E todo mundo fala... Pra quem não sabe, o primeiro comercial de TV foi da Bulova. E eles filmavam um anúncio de jornal, literalmente, tem uma folha, estava sendo filmado a folha, tu percebe a impressão ali, mal feita inclusive, e um spot de rádio em cima, que eram as duas coisas, esse é o primeiro comercial. E a gente gostava de fazer uma analogia... A gente começou assim a internet. Então vai olhar a internet, a gente tentava levar... Total. Né, era revista. É isso. Banner, é o da revista. E aí a gente ficou, por muito tempo, quando a gente começou a entender como é que isso funciona, a gente ficou muito entusiasta técnico. Né? Não parecia mais serem profissionais de marketing. Porque... Total. A gente se apaixonou pela tecnologia. Exato. No caminho, com certeza. E esqueceu que o que importa é o comportamento do ser humano que está ali. Perfeito. A chegar no ponto a gente se preocupava com cookie pool e não com audiência. Isso. O cookie pool é a tag, forma, né? É a forma.
Não é se a pessoa tá gostando ou não, se tá... Ai, qual que é o número de engajamento? Não, eu tenho que ver como é que mede. Não, faz uma pesquisa, volta pro básico. A gente parou de fazer pesquisa, a gente parou... Quando você fala assim, e agora eu voltei pro negócio, eu tô percebendo... O momento do mercado, tem muita empresa tentando voltar os seus profissionais para... O que importa é o objetivo da empresa. Vamos voltar para o Golden Circle da empresa. E aí, no caso do Santander, você tem lá os seus KPIs. A gente tem que usar o digital para atender isso e não para fazer algo que mostre mais músculos no digital. Acho que a gente está finalmente chegando num platô maduro. E eu falei de digital, não de IA, porque na IA é o contrário. Né? Na IA a gente está no momento de uhul! Né? Tipo, pisca! Apesar de ter passado aquele hype de vamos fazer só coisas divertidas, mas meio que agora, com a parte dos vídeos, a gente voltou um pouco nessa. Total. Não, agora é divertida com o meu logo, né? Antes era divertida com o Papa, agora vamos fazer coisa divertida com o meu logo. Não. E Marcela, você comentou, né, que você fez essa migração de marketing para daí mais a área de tecnologia. E também era um momento onde marketing e tecnologia eram muito distantes. Sim. E aí também teve uma conexão muito grande, assim, você estava falando isso, eu estava lembrando até, tá bom, vamos começar com os sites, antes de ser mobile first, né? Era responsivo, não era zero responsivo. Não era. Você entrava, era exatamente o mesmo site, você ficava assim, ó, no celular. Ele reduzia, o site responsivo, ele reduzia, era isso que ele fazia. E o que eu ia te perguntar é, o que te motivou e o que te impulsionou aí para essa parte de transformação e de digital e desse tipo de iniciativa? Bom, eu vou contar um pouco da minha vida, né? Porque para chegar aí eu preciso contar. Eu fui morar em São Francisco bem na época do boom da internet. Gente, aí eu me apaixonei. Né? Eu me apaixonei pela possibilidade de impacto. No final, eu olhava para isso e falava, gente, isso aqui vai transformar. E eu via muito dos meus amigos, colegas, falando, não, cara, eu vou trabalhar com publicidade, é TV e tal. Eu falava, cara, eu não quero. Eu quero trabalhar com esse negócio aqui que é diferente, que ninguém faz. Né? E mega me apaixonei por isso. Eu acho que isso é talvez o nascedouro dessa minha carreira. Quando eu comecei muito mais visão negócio, marketing e tal. E aí eu entendi que, para fazer isso que eu queria fazer, eu tinha que entender de tecnologia. Não tem como que a tecnologia, eu falo que é meu braço direito e esquerdo, para fazer qualquer coisa no digital, a gente depende de tecnologia. Então, aqui eu senti necessidade e curiosidade. Talvez essa seja a palavra. Curiosidade para entender como é que aquilo funcionava para o negócio. E aí eu desviei um pouco a carreira para aprofundar na tecnologia. Até dado o momento que eu falei, não, mas isso aqui não vai me levar para onde eu quero. Eu quero transformar. Não quero ser parte, né, do movimento de que está acontecendo a transformação. Eu quero ser líder dessa transformação. E isso, na minha cabeça, acontecia na área de negócio. E aí foi essa a grande mudança que eu fiz ao longo da carreira. Eu tô há uns 10 anos já trabalhando com digital, internet, enfim, sentada numa cadeira de negócio, mas que sem o que eu tenho de conhecimento em tecnologia, eu não teria capacidade de fazer o que eu me propus a fazer, que é liderar essa transformação. E liderar essa transformação em grandes empresas, né? Porque aí é onde vem o maior impacto. Eu trabalhei já em diversos tipos de empresa, pequena, média, grande, já empreendi, mas o poder de impacto de grandes empresas, assim, impactar a vida das pessoas, muitas pessoas. Eu falo que a gente impacta a vida do cliente, dos nossos colaboradores, dos fornecedores, dos parceiros. Enfim, é muito amplo o nosso potencial de impacto na sociedade. Então, acho que é um pouco disso. E quando tu fala o impacto, eu acho que não é só não é que o meio técnico não precisou mudar para que isso aconteça. Quando você fala assim, mas eu preferi redirecionar porque eu vi que a tecnologia não ia me levar onde eu queria. E eu concordo, porque muitas vezes a gente vê a tecnologia pela tecnologia. E não é a tecnologia em prol de uma missão maior. Perfeito. E aí não acontece, sabe? Literalmente não acontece. E aí vou falar como quem já está trabalhando contigo há alguns anos. Eu acho que tu tem uma capacidade muito clara de falar qual é a missão. Eu lembro, eu te conheci, eu estava dando uma palestra no Santander, não sei se você lembra.
Eu fui convidado para dar uma palestra, você tinha assumido a área. Eu lembro. E aí eu saí do palco e falei assim, Marcela, chegou agora, não sei o quê. Ela, eu gostei, mas isso que você falou, acho que não casa mais com a gente. E o pessoal falou, nossa, Marcelo, você fez errado. Eu falei, não, adorei, me explica mais. Porque tem gente que fica muito com papas na língua, né? Que não chega. Cara, tu tá liderando? Então me fala, né? Eu tô aqui agora como um participante. Me mostra o caminho. E isso foi muito claro, me marcou bastante, porque foi muito claro. Não era uma coisa do. Não foi uma crítica. Foi, gostei, mas isso aqui não, isso aqui sim, e é pra cá que a gente tá indo. Esta clareza que você acabou assumindo ao longo do tempo, te ajuda a liderar grandes equipes, sem sombra de dúvida. Mas o quanto ela te atrapalhou até chegar a liderar grandes equipes? Nossa, um bom ponto. Eu acho que eu até chegar nessa, eu não tinha nem consciência de muitas coisas, né? Quando a gente é mais novo, vai acontecendo e a gente meio que não tem essa trava, né? Não tem essa preocupação. Eu fui aprendendo ao longo da jornada. Eu acho que eu me dei conta, né, do que eu tinha construído quando eu comecei, de fato, a colocar em prática. Então, eu não tenho essa memória de como é que foi a jornada até chegar aqui. Eu sempre tive muita clareza da minha responsabilidade, né? Quando eu me propus ser parte, liderar a transformação, isso vem com os dois lados, vem com a parte, né, com tudo na vida, com a parte boa e com aquilo que não é tão bom. E eu sempre tive bastante clareza de que para poder fazer essa transformação, eu tinha que ter conhecimento, né, conhecimento técnico para conseguir orquestrar o que precisava e fazer as escolhas que precisavam ser feitas. Ter um direcionamento claro para o time. Então, assim, se a gente não tem clareza de visão e direcionamento, o time se perde ao longo da jornada. Então, isso é super importante, saber onde a gente quer chegar para poder construir esse caminho. Eu falo que a gente pode até mudar o ponto, né? Mas se a gente não tem um ponto e começa a construir esse caminho, a gente não tem um plano e você não consegue, né, fazer uma transformação. Você vai fazendo, né, suspiros ou soluços, mas não consegue de verdade transformar. Então, acho que, enfim, é um pouco disso. Tem um ponto também, né, quando você contou ali da sua trajetória, que você passa por empresas que são muito diferentes do mercado financeiro, né, outras indústrias, e até o fato de empreender, como foi, por exemplo, porque a gente vê, e aí eu vou dar um exemplo atual, né, hoje com o IA tem muitas empresas que olham para a tecnologia e ainda estão um pouco perdidas e olhando muito a tecnologia pela tecnologia. Minha meta é implementar, a gente já escutou isso, sim. Né? Por outro lado, você teve uma bagagem muito ampla em relação a outras empresas e tal, e conseguindo fazer essa conexão com a área de negócio, com pessoas, qual é a missão e o que você vai fazer do outro lado, né? Como que foi, até se teve momentos que você enxergava esse tipo de armadilha, sabe? Ainda mais que você foi mergulhar na parte de tecnologia, para você não tombar totalmente, porque senão talvez você teria perdido essa conexão, sabe? A gente vai fazer isso, mas é por causa das pessoas, é para movimentar, é para transformação. E a gente vê agora, principalmente com essas ondas novas de tecnologia, as empresas que ficam, não, a minha meta é implementar. Tá, mas para quê? Mas o que você está fazendo, sabe? Pendula, digamos assim, muito para o extremo. Eu acho que o que me manteve nesse caminho foi, de verdade, assim, o propósito. Eu não contei o começo, mas eu me formei em biologia. Eu me formei em biologia porque lá atrás eu falava, eu queria mudar o mundo. O que eu posso fazer que o meu trabalho impacte de verdade a vida das pessoas? E em dado momento eu descobri que não era fazendo pesquisa científica, né, mas que trabalhando com internet, trabalhando com este universo, de verdade eu tinha potencial para mudar a vida das pessoas. Então eu acho que isso fez com que eu olhasse para a tecnologia como ferramenta. Eu sempre tive um propósito maior, que era resolver o problema de um cliente. Então, talvez a minha maior capacidade hoje, o maior diferencial seja, hoje eu tenho capacidade de entender, enxergar o problema, né, conhecer ferramentas para poder resolver esse problema. Então, eu estou sempre focada no problema, na oportunidade, né, com uma caixa de ferramenta disponível, mas nunca deixando de lado o problema, né? O que, de verdade, a gente está buscando solucionar. É tentador, porque a tecnologia é linda. É linda. Cada vez tem alguma coisa nova, a gente se encanta e ao longo dessa jornada, às vezes, a gente acaba se perdendo, né, na tecnologia per se.
Né? Se a gente não tiver muito foco, o nosso objetivo, a gente para no meio do caminho. Mas assim, eu já vi isso acontecer milhares de vezes. A gente se apaixona pelo produto, a gente se apaixona pela tecnologia e a gente tem que se apaixonar pelo problema. A hora que a gente se apaixona pelo problema, putz, a gente não se perde no caminho. E esse é um desafio. Posso fazer um parênteses para vocês duas? Porque tem uma coisa que eu não brinquei quando eu abri e falei assim, a gente tô no meio de duas executivas de alta performance aqui. E eu acho que a Fabi trabalha comigo há anos, a gente trabalha junto há alguns anos também, então eu acho que eu tô no papel de entrevistador, mas com uma vantagem de conhecer muito vocês duas. E aí eu fico pensando que toda a caricatura que se faz sobre a mulher no mundo corporativo, para mim, vocês são os dois exemplos que destroem essa caricatura. Não, a gente tem muitas que vieram aqui, e eu costumo falar para a Fabi que eu acho muito interessante quando a gente pega uma mulher e um homem que elas estão exatamente na mesma função, em empresas de tamanhos similares, a mulher é muito melhor. É muito melhor profissional. Estudou muito mais, é muito mais inteligente, porque nitidamente vocês vão provar muito mais. E a gente sabe que isso acontece. Mas assim, tem uma parte da caricatura que eu acho que tem aspectos que cada uma de vocês, a seu modo, destrói aquela caricatura, sabe? De coisa meio mais, a mulher mais, sei lá, desculpa, por falta de uma palavra melhor, é mais submissa, não tem tanta iniciativa. Muito pelo contrário. Vocês duas têm muita iniciativa, mas abandonou a vida. Abandonou nada, as duas são mãe. Então, assim, se formaram, viajam pra caramba, trabalham sem problema e executam muito com times plurais dos dois lados. Óbvio que foi difícil. Não quero fingir. Minimizar. Não vou minimizar isso. Mas a gente sabe que que o calo bom vem na dor mesmo, né? Vocês já, agora, com uma vida corporativa que vocês conseguem olhar e ver, não, vocês sabem o que aconteceu. O que é a dificuldade de serem mulheres e estarem nesse ambiente que começou extremamente masculino, inclusive o digital, montou de diferente que vocês falam, hoje eu sei que isso aqui, eu só tenho melhor do que todo mundo por causa disso. A pergunta foi para as duas. Acho difícil, né? Melhor que todo mundo. Tá, tudo bem, não precisa. Pode tirar coisa arrogante, eu sei que eu sou muito boa. Seria arrogância. Vocês sabem que vocês são muito boas e vocês sabem que é por causa das dificuldades que encontraram. Tem coisas, e aí, até ouvindo você falar, eu tenho certeza que você também passou, principalmente quando a gente fala de áreas, e ainda mais você no mercado financeiro, mas quando a gente fala de tecnologia que era muito mais um universo mais comum entre os homens. E obviamente eu recebi olhares do tipo, o que ela está fazendo na sala? Entendeu? Quando você está falando de uma coisa de uma época que não é agora que todo mundo tem acesso às ferramentas. Era uma época que poucas pessoas tinham. Né? Era muito mais essa formação. E depois de um tempo, eu acho que como mulher a gente se dá conta de habilidades que a gente tem, que tem muito valor e que em algum momento até a gente nem sabe do valor que tem. Só depois que a gente passa que a gente fala, puta, o valor de ter uma capacidade de conexão, de escuta, de traduzir, porque eu lembro coisas assim, tá, você tem uma pessoa super técnica, mas não adianta você colocar ela direto para falar com o cliente final, numa época que o cliente final não estava tão próximo da tecnologia, porque ele sentiu, tá, tem um gap aí, o que está acontecendo? Não estou conseguindo entender o que esse cara está falando, desenvolvedor ou qualquer coisa. Mas que são leituras que a gente acaba tendo com várias outras áreas da nossa vida, seja como mãe, seja como filha, seja a parte cultural que ainda existe forte. Eu acho que isso forma muito, e aí você se dá conta, você fala, puta, isso é um baita diferencial, assim, sabe? Eu te ouvindo falar, enfim, refletindo um pouco sobre a minha história, eu aprendi ao longo da jornada. Primeiro que eu não sou estereótipo, né, de mulher, aquela que é mais recatada, que é mais executiva. Eu tenho um estereótipo diferente que reflete muito da minha personalidade. Eu não sei ser diferente. Acho que eu transmito aquilo que eu sou, né, na essência. E isso talvez seja um pedágio ainda maior, né, porque eu sou mulher, que não passa desapercebido, e muitas vezes com características que não são aquelas que as pessoas imaginam para uma executiva sentada numa cadeira que eu tenho num banco super tradicional e global. O que eu aprendi ao longo da minha jornada? Que eu tivesse, né, poder de mudar e de fazer as coisas que eu queria fazer,
eu tinha que fazer uma coisa antes, que era entregar. Então, todos os lugares que eu passei, né, quando eu entendi que, putz, a porta se abria a hora que as pessoas passavam a me respeitar pela minha capacidade de entregar resultado. E que isso abria portas, eu falei, putz, é sobre isso. Então, em muitos lugares que eu passei, né, eu sempre tive 2 objetivos muito claros. O que eu vou fazer no curto espaço de tempo que vai me habilitar a fazer aquilo que eu preciso fazer no médio e longo espaço de tempo. Se eu não entregar, né, eu sou diferente, falo de um assunto que é diferente, as pessoas já não entendem muito bem como funciona e tal. Eu preciso de apoio, de recurso para poder fazer a transformação, pois eu preciso de alguma coisa em troca. Então, isso me obrigou a olhar para essas 2 coisas em paralelo. Não abrir mão do resultado no curto prazo, e isso me habilitava a construir aquilo que eu acreditava. Então, eu hoje, quando você me pergunta, e não sei se é só por ser mulher, talvez por ser mulher eu tenha tido mais dificuldade, né, e eu precisei me provar muito mais, né, muito mais fortemente, e isso fez com que eu, né, criasse habilidades ou técnicas para me permitir ocupar o espaço que eu queria. Tem um curta da Pixar, eu não sei se vocês já viram, depois eu acho que vale colocar o link, porque é muito interessante, assim, e isso que você falou de se manter autêntica e genuína e não se transformar, às vezes a gente está num mercado que parece que, assim, exige de muitas mulheres essa grande transformação. E o da Pixar é um novelinho de lã rosa que ela entra para trabalhar como se fosse homens engravatados de preto, sabe, assim. E ela é um novelinho que ela chega com o vaso de flor dela ali e tal. E em algum momento ela se sente obrigada a se transformar para poder fazer parte desse grupo. E depois entra uma outra novelinho de lã e num primeiro momento, aí que ela se dá conta, ela fala, eu não vou me transformar, eu vou receber, e como papel assim, pô, eu abri este caminho, né? Então eu vou mudar os próximos caminhos das próximas mulheres, assim, né? E eu, ouvindo você também falar, isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia é muito mais... não é que é fácil, né? Mas tem mais oportunidade da mulher se manter, sabe? Não preciso chegar batendo na mesa, não sei o quê, porque... Tá, e você também não precisa... Não é porque você é mulher que você vai ser a mais doce o tempo inteiro e achar que tudo tá ali. Não é, né? Mas eu acho que exige menos do que talvez há 10, 15 anos atrás, entendeu? Eu concordo super. E acho que a gente tem mercados e níveis de maturidade diferente para isso. E eu vivi muito. Então, empresas menores, mais na tecnologia, varejo inclusive, tem muito mais abertura. Não tem, os níveis são menores. Então, tá todo mundo meio no mesmo barco, isso aproxima. E você vê mais mulheres sentadas na mesa, em discussão. E só de ter mais mulheres na discussão, o cenário já é diferente. Né? E tem outros ambientes que isso ainda é um desafio. Eu falo que a minha missão, talvez, eu não esteja aqui, eu não esteja mais no mercado de trabalho, né, quando a gente atingiu uma equidade. Mas, sem sombra de dúvida, é meu papel abrir oportunidade para as próximas gerações. Então, eu olho hoje, assim, eu tenho como missão ser o exemplo, né? Porque a gente precisa olhar para cima e conseguir enxergar que a gente pode chegar. Então, mulher, né, que mantém aquilo que ela acredita, que tem vida. Sou casada super feliz, né? Tenho uma vida ótima com meu marido, tenho 3 filhos. Então, assim, eu tenho vida. Isso não foi uma barreira. Sim, não foi uma escolha. Não preciso abrir mão, né, de ser mãe, mulher e tal, para poder ser uma profissional. Agora, eu também não vou minimizar. Né? Não é fácil e não são todas as mulheres que têm alguém para ajudar. Né? Eu acho que tem um problema social aqui que a gente não pode minimizar. Não. A mulher tem, sim, mais obrigações, ela cuida de mais coisas. Para que ela chegue num ponto da carreira dela, que ela tenha, né, recurso suficiente para se autoajudar, ela tem que passar um período que não é fácil. E o custo é alto. O custo é alto, né? Não é fácil. E quando você olha e você fala assim, gente, as pessoas não conseguem sair do outro lado, elas acabam desistindo. Então, a mulher desiste normalmente no nível de gerência, que é onde ela precisa realmente se dedicar para o próximo passo, porque é um próximo passo difícil de dar. E, ao mesmo tempo, ela não tem
né, suporte, recurso necessário para poder, né, conciliar essas duas vidas. Esse é o momento crítico e aqui é onde eu acho que a gente precisa, né, estar próximo das mulheres e ajudar, né? Primeiro, é possível? E como a gente faz para passar por esse degrau que talvez seja mais difícil, de forma assim, mais leve? Esta camada, você vai complementar? Porque eu vou acabar mudando o capítulo do papo. Não, pode falar. Essa camada da média gerência que tu trouxe, eu acho que ela, não para mim, o maior estudioso de gestão do mundo dedicou a vida dele para isso, que é Peter Drucker, né? Peter Drucker falava Perfeito. literalmente da média gerência, acima de tudo, aí ele encontrava o maior desafio das empresas, o maior problema é a transição do operacional para o administrativo, é o momento em que você tem que ainda entregar resultado com as tuas mãos, mas ensinar que quando você trabalha não é tão certo, nem conseguir passar para os outros. É difícil. Quando eu olho para a IA hoje, ela tem a capacidade... Estou falando... Hoje, gente, nós estamos em 2025, tá? Enquanto estamos gravando isso aqui. Só porque isso vai ficar para... Daqui a pouco vão falar, né, que a IA já fez. Não vai saber. Mas hoje, em 2025, em julho de 2025, a minha percepção é que ela pode sim ser um ótimo apoio e copiloto. Nem todo mundo está pronto. Aí a gente tem um baita problema. Mas eu ainda vejo, geral, agora eu não estou falando nem mulheres, nem grandes empresas, nem pequenas empresas, eu vejo muita gente, principalmente quem acabou conseguindo criar a carreira com a visão do information worker, né, eu sou um trabalhador do conhecimento, ainda com muito preconceito de uso. Sabe? Não, eu não vou usar IA para nada. Quando escreve alguma coisa... Esses dias eu fiz um PowerPoint, mas eu devia ter colocado esse símbolozinho de vocês aí, o Made by Human, mas tá horrível. Fui eu que fiz mesmo, tá ruim, eu vou colocar para vocês não xingarem a IA. Porque parece que as pessoas estão com preconceito, não estão usando. O meu dia a dia é extremamente impactado, minha vida mudou para melhor muito nos últimos meses. Eu não sei a sua, mas para mim as pessoas não estão usando tudo que pode, principalmente nessa camada. Não, eu concordo super. E eu tenho provocado muito, né? Porque eu falo, para ser agente da transformação, a gente tem que puxar às vezes, né? O negócio não está acontecendo na velocidade que eu gostaria. A gente vai lá e provoca e puxa. A minha vida mudou. Mudou absurdamente. Por quê? Porque eu me formei na minha carreira com curiosidade. Então, assim, eu sou curiosa por tecnologia, eu sou a primeira a usar. Então, eu vou usando, gente, tô usando todas. Também. Cara, e mudou. Eu fiz um depoimento esses dias no grupo, né? A gente liberou AI pro time todo. Então, estamos no momento justamente das pessoas começarem a olhar para isso, aprender a usar e usar no dia a dia. Eu fiz lá um depoimento, assim, eu usava fora do banco, porque a gente não tinha isso. Gente, a hora que liberou aquilo, minha vida mudou tão absurdamente, que não dá pra falar, isso aqui a gente não tem que usar, isso aqui não agrega valor. É absurdamente mais eficiente, mais rápido, mais tudo. E aí eu brinco com o time que esses dias eu fiz uma provocação para eles, que eles foram lá, putz, para fazer não sei o que, vai demorar 30 dias. Eu falei, gente, a gente tá em 2025, a gente tem que pensar diferente. Isso era uma sexta-feira, no final de semana, eu fiz o trabalho em AI. Eu botei de pé um site com um estudo. A gente queria ver como é que... a gente estava falando sobre como se posicionar na busca nesse novo universo. Mas eu fiz todo o estudo com AI, montei um site, né? Um site da parte técnica, da análise, da parte executiva, da parte de... Falei, então, olha só, eu não sei codar, gente. Eu não sei codar uma linha, tá? Eu entendo tecnologia, mas não sei fazer isso. Tá aqui. Eu fiz no final de semana. O que a gente pode fazer com isso? É infinito. E de verdade, eu acho que essa geração precisa ter essa curiosidade. Sim. Que a gente teve lá atrás, com tanta coisa nova acontecendo, aprender a usar, a fazer diferente. O desafio é grande, porque hoje a gente tem informação, bagagem para poder pedir. Então a gente sabe. A gente sabe e a gente tem alguém ali super eficiente que você dá o direcionamento e ele responde. Você dá o direcionamento e ele responde. Essa geração tem um desafio muito grande, porque eles estão aprendendo a pedir. Então. Eles estão aprendendo a pedir. E eles estão aprendendo a pedir, gente, com uma máquina que tá passando eles voando. E eles olham para frente, nós somos a geração que era importante ter resposta. E a gente tinha que se matar de estudar para ter a resposta.
Muitos deles não tiveram maturidade de entender que a gente se matou de estudar para ter as respostas. E hoje tu consegue ter a resposta se você souber as perguntas. Exato. Eles não estão conseguindo entender isso, e para mim é por isso que tem... Eu vejo, assim, a gente tá falando de geração, mas eu consigo dar um exemplo de gente com 40 anos e com 23, sabe? Você fala assim, cara, mas pelo amor de Deus, a gente... Vocês liberaram agora, a gente tem uma plataforma de governança dentro de casa. Então, que a gente vende a plataforma, então, obviamente, eu tenho dentro de casa. Então, não só tá liberado, como tá governado. Você não corre o risco de mandar uma informação para fora. Quer dizer, tem toda a segurança. Usa! Aí você vai, o rapaz, não, mas é que eu acho que não vai responder isso. Vai. Tenta de novo. Pergunta diferente. Vez, Talvez o problema esteja na pergunta. Vamos elaborar. Tem um ponto, Marcelo, que você comentou, que eu também, na minha percepção, vai passar muito rápido, que era aquele momento, eu não vou lembrar qual podcast que a gente gravou, que a gente fala um pouco sobre isso, né? Essa insegurança de falar que tá usando. Porque parece que assim, tô colando na prova. Não, meu amigo, você não tá colando na prova. Você tá sendo a prova não existe mais. Com o que tá à disposição, assim. Ou seja, não é ruim usar, pelo contrário. Total. É bem visto usar, né? Mas me parece que a gente passou por, sabe... Agora talvez esteja acabando um pouco isso. Mas a gente passou por essa coisa de, tipo... Você usa, sei lá... Vai fazer uma entrevista para uma pessoa que cria conteúdo. Você está usando IA... É para algumas coisas, como se fosse um problema. Não, eu quero que você fale que você tá aproveitando o máximo que tem disponível para trazer mais conteúdo, para usar IA e entender o que pode ser mais viral, o que pode ser melhor, o que não sei o que. E eu sinto que, não sei, talvez isso esteja acabando. E tem algumas coisas que são bobas, assim, eu vejo que você pega as maiores travas, nossa maior trava de conteúdo era conseguir curar todo o conteúdo que a gente consome e cria. Mas nós somos uma empresa que se baseia em ciência. Então, eu tenho um monte de gente pesquisando o tempo inteiro. Aí tem lá um grupo no Teams que é, ó, isso aqui é bom, isso aqui aconteceu, dá uma olhada nesses vídeos, isso aqui, clica com outra notícia. O pessoal trocando o dia inteiro. Gente, é louco alguém tentar realmente, um ser humano, um jornalista, ficar curando aquilo que é bom. Chegou um dia, eu falei, gente, vamos colocar. Não dá. Pluguei um IA ali, nossa newsletter sai. Quais são os 5 tópicos que o pessoal mais discutiu e qual é a opinião do pessoal? Tá, a Matilda, que é o nome que a gente deu para nossa IA, ela faz a curadoria, cria a newsletter e manda. Pronto. Por quê? Porque eu não vou mandar... Se eu mandar 50 links para os meus clientes assinantes, eles vão ficar loucos, vão me xingar, né? Inclusive, assina a newsletter, tá, gente? Tá aqui em algum lugar da página. Pessoal, vai me xingar. Você manda 5... Ó, esses aqui são os 5 mais importantes da semana. E é porque, baseado no que ela leu, que as pessoas conversaram sobre aquilo, isto aqui, ó, porque é importante ler esse link, pronto. Eu acho que a gente já tá ajudando com quem não consegue ter um corpo técnico que vai pesquisar tudo aquilo. Já caminhou, e olha só, não precisou de 20 pessoas e 6 anos, e a gente criou numa tarde. Acho que esse é o ponto que as pessoas assim, né? Não, mas é 9 meses. Não, gente, uma tarde. O que dá? Ah, não vai fazer tudo? Não vai, mas faz um pedacinho numa tarde. É que não te dá também o negócio. Antes a gente tinha, assim, projetos de tecnologia são anos. Aí, de repente, passou para meses. E agora, de repente, você está falando assim, dá para fazer no fim de semana, né? Parece que as pessoas ainda não estão acompanhando isso. Mas, vamos lá. A gente acabou entrando no tópico... É que esse é irresistível, né, gente? Esse não tem como. Mas, assim, eu perguntei a tua carreira até agora, mas eu não posso esquecer onde você tá. Então, aí tem algo que eu tenho que te perguntar. Que você não só tá num banco enorme, como você tá puxando IA. E eu tô adorando. Como é que você consegue... Ou como é que são os rituais que tu criou para se policiar? Porque a gente tem que avançar, a gente tem que executar, mas a gente tem que ter cautela. Porque, assim, isso não tem só o risco do desconhecido, mas ela já tem hoje uma camada absurda de riscos conhecidos. Como é que você está equilibrando, assim, para saber o limite do é para correr, mas é para correr até aqui, tem que ter cautela quando chega nessa área de conversa? Como é que você está trabalhando isso? Assim, eu acho que a gente ainda está na etapa de ter curadoria. Tá. Então, não adianta. A gente também tem várias camadas. Então, para liberar isso no banco, né, ele tem toda uma camada de governança, né, de políticas e tal. Então, existe uma camada já de segurança per se. Né? Na IA que a gente disponibilizou para o time. É suficiente? Não. Não é suficiente. A gente ainda precisa, né, de pessoas com senso crítico que façam a curadoria no final. Então, ainda não é, tipo, o AI faz tudo.
Ele faz grande parte do trabalho, desde que a gente saiba pedir e desde que a gente olhe na ponta no final para ver se o que ele está fazendo faz sentido. Eu acredito demais que eu queria ter o problema da gente, às vezes, cross the line, a gente ter que voltar, aprender um limite novo e ir colocando. Mas eu quero que as pessoas usem. A gente precisa descobrir quais são os guarda-reios que a gente ainda não achou. A gente precisa evoluir na política e aí várias coisas, né? Inclusive em toda a discussão de bias que a EA tem e tal. Então tem questão de segurança, tem de informação, tem uma questão de bias que a gente precisa, né, levar em consideração. Tem uma série de coisas, mas nesse momento, o principal desafio é que as pessoas, né, olhem para essa ferramenta como um copiloto, como parte da caixinha de ferramenta delas e comece a usar. Porque aí a gente vai descobrir o que a gente tem que evoluir. Hoje a gente está naquela camada básica, né? Vamos encontrar quais são os próximos desafios e a gente vai colocando. Assim como a gente fez no digital a vida toda. Dá um passinho, descobre uma coisa nova. Daí a gente vai evoluindo junto com a tecnologia. Até porque, e aí eu lembro de um artigo recente que você escreveu, que é muito, agora não dá para você ficar de fora, não dá para você esperar e achar que você vai ter toda a resposta para começar a usar. Exato. Senão você vai ficar para trás. Né? Eu gosto daquele meme da internet, esperando o momento certo para começar, sabe? E aí é um bebê, aí tem um adolescente, esperando o momento certo para começar. Aí ele engravatado, esperando o momento certo para começar. Ele aposentado, esperando... Daí a lápide, momento certo para começar. Cara, não. É isso, começa. Tem que começar. Tem que usar. Tem que começar. Porque assim, a gente não vai ficar competitivo, não dá para competir com quem está usando. Não dá. Não dá. Não dá. A gente precisa usar. Eu fiquei até com medo de ser cancelado numa aula que eu dei esses dias, que a gente estava conversando e no final o aluno pergunta, mas professor, você falou de copiloto, mas você não acha que ela ainda ela tem muito bias, ela é muito preconceituosa? Eu fiz, não é que eu acho, ela é. Sim. Ela é. Ela é uma consequência da gente, a velocidade, assim, ó, vamos lembrar da primeira AI que começou a falar com a gente, foi uma AI da Microsoft, no Twitter, lá atrás, e um dia é o tempo que ela ficou, porque ela virou nazista, e um dia, sabe, um dia. Cara, quando tá consumindo conteúdo aberto na internet, olha aí o que acontece, o ódio tá disponível, as pessoas, a radicalização tá feita, não tem como nos radicalizar por um lado. Então sim, ela vai ficar. Então é um aspecto, não é um risco. E você tá falando para ser um copiloto? Eu fiz, sim, mas pra mim é isso que tá. Mas vai ajudar o meu profissional, de repente, a também ficar mais... Eu falei, meu amigo, você acha que o teu profissional não tem os preconceitos dele? Ela já tem. Mas o problema é a AI que vai puxar ele. Não, o profissional que tá ali atendendo o teu cliente já tem os preconceitos dele, que também pode ser um problema que você já tem. Perfeito. Como é que você tá tratando isso hoje? Perfeito. Então... O teu problema é na hora que eu dou uma lente de aumento, porque se tá treinando IA com os teus dados e ela ficar preconceituosa, deixa eu descobrir, ó, a tua empresa era, tá? Ela só fez uma lente de aumento em cima daquilo. Então, é um problema que você já tem, você tem que aprender como tratar. Perfeito. E quando você trouxe o ponto do bias, porque eu vejo gente que tem medo, porque sabe que tem no fundo, que a empresa tem esqueletos no armário que passa por um verniz. Na hora que colocar uma lente de aumento, vai dar ruim. Não, gente, mas tem. Assim, mas resolve os esqueletos, então. Assim, todo esse bias é uma consequência da sociedade. Não dá pra gente achar que o problema tá na AI, o problema tá na gente. Assim, a gente tem que resolver de fato isso, né? Resolvendo, a gente resolve o segundo problema, que é o bias da AI. Ela é uma consequência da sociedade, gente. Provavelmente a gente tá focando... É isso, a gente tá focando no lugar errado, né? Assim, a gente tem que focar na raiz do problema e não na tecnologia. A tecnologia ela tá se adequando a gente. Sim. A gente tem que mudar a sociedade. E aí acho que tem a coisa de como é que a gente treina as pessoas de forma mais holística, porque normalmente é sempre uma coisinha, né? A gente nunca tá falando das competências transversais, a gente nunca tá falando do todo, é uma competência técnica ali, uma outra ali, poucas coisas que sejam realmente transversais. Eu não tô falando agora da obrigação das empresas treinar, tô falando nós como sociedade treinamos as pessoas, aí pode na escola, na faculdade, nas empresas. E dentro de casa. E dentro de casa, super importante. Nossa, vocês falaram tanta coisa. Quando
a gente olha, tem toda essa questão de sociedade, tem toda essa questão de AI, tem um monte de coisas que agora é uma grande oportunidade, porque você falou, e você comentou agora, os esqueletos do armário, pô, tem que enfrentar e aproveita este momento que tem tanta tecnologia à disposição para você enfrentar, organizar e conseguir construir diferente daqui para frente também, né? E falando nesse daqui para frente, Marcela, qual você acha que vai ser o principal desafio olhando para frente para quem vai trabalhar com canais digitais, com toda essa parte de transformação, assim, o que na sua visão fala, putz, aqui talvez seja o negócio mais complicado? Eu acho que a gente já permeou a nossa conversa, né? Então, primeiro, a gente tem que ter curiosidade. Não existe, né, liderança que não tem curiosidade. E aí, talvez uma curiosidade mais estratégica, né? Mais direcionada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é muito importante nesse universo de 1000 possibilidades, de 1000 ferramentas, de muita tecnologia, acho que parte da liderança do futuro é ter coragem de escolher o caminho. E parte da escolher o caminho significa o que eu não vou fazer. Então, assim, para mim, essa talvez seja a principal característica. Coragem de dizer não. Porque para fazer uma série de coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa dizer não para N outras coisas. Dizer não é muito difícil. Uhum. Às vezes a gente vai empilhando as coisas e quando você se dá conta, você está fazendo um monte de coisa e fazendo um monte de coisa com uma qualidade baixa, né, sem entregar resultado. Limpar isso e focar naquilo que realmente importa é necessário para essa nova liderança. Por quê? Porque tem muita espuma, tem muita coisa acontecendo e facilmente a gente se perde ao longo. A gente se perde porque tem muita possibilidade, a gente se perde porque a gente está olhando a concorrência. Às vezes a gente olha o que a concorrência está fazendo e fala, mas ele fez. Gente, eu não sei qual é a estratégia dele. Não sabia se deu certo. Eu não sei, eu sei qual é a nossa. Se cada vez que um concorrente fizer alguma coisa, eu parar a minha estratégia para copiar, cara, eu não tenho estratégia, não vou chegar a lugar nenhum. Uhum. E de fato, eu não sei nem se está funcionando para ele. Então, olhar do lado de fora, né, não traz para a gente nem a estratégia, nem o resultado. A gente tem que ter bastante clareza dessa direção e a curiosidade de ir nessa discussão ao longo da jornada. Eu posso empilhar uma coisa? Pode. Porque eu acho que tem um elemento que é importante da curiosidade, que é a curiosidade dirigida, para usar o termo da Amy Webb, né? A curiosidade dirigida, eu concordo com ela, para mim é uma das competências do futuro. Tá? Eu sou curioso com o quê? Com o que eu quero. Perfeito. Deixa eu ser curioso com isto aqui. Né? Só que, para isso virar estratégia, para chegar no teu caminho, acho que tem que ter teste. Tu tem que testar, aprender, ver se funciona. E tem uma coisa que as pessoas... O Pedro, quando veio aqui, o Pedro Engertner, ele coloca, tem uma coisa que ele traz uns 3 livros dele, lá no Estratégia Adaptativa, no Contra a Corrente e no, esqueci o nome do primeiro, no Inovação Disruptiva, isso aí, no Estratégia de Inovação Radical, isso. Ele traz a síndrome do custo afundado, nos 3 livros. O cara começa a fazer algo, e eu adoro o exemplo, é aquela coisa de comecei a assistir uma série, eu assisti já 10 episódios. Agora já assisti os 10 episódios, são só 40, vou até o fim. Não, pelo amor de Deus! Fila. Eu tô na fila por 5 minutos, eu vou ficar mais 10, depois eu não saio mais, porque eu já perdi muito tempo. É isso! Porque já fez um teste, mas a gente já testou, a gente já fez 8 vezes, vamos tentar. Não, cara, o teste serve para ser abandonado, pelo amor de Deus. Ou para ser usado, porque às vezes a gente testa, dá certo, e a gente continua testando. Tem hora que eu olho e falo, gente, a gente já testou várias vezes, gente. Já aprendemos, certo? Não precisa mais testar. Não precisa mais testar. Vamos testar outra coisa, que esse aqui a gente devia estar usando já. Então eu tenho os dois lados. Esse aqui escala, pelo amor de Deus, e testa outra. Mas assim, e tem o que? Esse daqui não deu certo. A gente testou de 10 formas diferentes, e a gente já tá sem ideia, então não deu certo. Vamos jogar fora? Porque eu entendo, na verdade eu vou contra até, muita gente fala assim, começou a coisa do metaverso, todo mundo entrou, e tem que entrar mesmo. Entra, vai lá, garante teu arroba, brinca, entende como é que funciona, como é que é. Começou o NFT, eu fui lá e boletei. Fiz o boleto, não comprei um macaco de milhões, gastei bem pouco, na verdade, e vendi bem rápido. Mas assim, entendi como funciona. Não serviu pra nada, deu, acabou, abandona. Mas você conhece. Exato. E pode ser que você ache uma aplicação para isso no futuro. Talvez não tenha uma aplicação óbvia nesse momento, mas você conhece, você teve curiosidade, você foi lá, você aumentou sua caixa de ferramentas e seu repertório. Certamente, se tiver uma oportunidade, você vai lembrar disso para usar no futuro. Mas não fiquei boletando até o fim da minha vida. Não precisa, né? A gente aprende, serve para testar, aprender e evoluir, né? Mas nisso que você está falando, assim, o que eu acredito, né, na linha da estratégia? Pois a gente tem que ter muita clareza do problema que a gente está querendo resolver.
Esse é o que não pode desviar. Isso é o que, assim, a gente pode até chegar à conclusão que a gente está focando no problema errado, mas até que isso aconteça, o problema está dado. Onde é que a gente tem que ter curiosidade, tem que testar? É no como. Então, às vezes a gente se perde, né, no problema que a gente quer resolver. Daí a pouco a gente está fazendo alguma coisa que nem resolve esse problema, a gente não sabe nem por que a gente está fazendo. Tá só fazendo. Tá fazendo. Tá só Então, fazendo. foco no problema que a gente está tentando resolver. E, putz, tenha criatividade, curiosidade, para pensar em 1000 formas do como resolver esse problema. Acho que isso é o que falta muitas vezes. Olha, tá muito bom. Assim, a gente poderia emendar em um monte de coisas, mas a gente vai ter que caminhar para o final. E, Marcela, uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui é: qual é o seu indicador? O seu indicador de sucesso? Aquilo que você olha e fala, é isso daqui que prova que eu estou no caminho certo. Sabe o que realmente é sucesso para mim? Quando eu olho o time fazendo mais do que o que eles achavam que eles eram capazes de fazer. Isso não tem preço. Eles descobrem que eles têm uma capacidade tão maior do que aquilo que elas imaginavam e que a jornada valeu a pena. Então, é curtir a jornada e se desafiar. E descobrir que a gente pode muito mais do que a gente achava que a gente podia. E nesse universo que a gente trabalha aqui, eu falo que a gente trabalha com alvo móvel. Né? Sim. É um alvo móvel. Chegou, ele mudou de lugar e vai atrás. Quando você consegue ter um time que vai se desafiando e vai ao longo dessa jornada entendendo que é capaz de fazer muito mais do que ele achou que era, esse alvo pode mudar quantas vezes quiser. Porque o time vai junto e cria, né, coragem e começa a criar repertório e acreditar que eles são capazes de fazer muito mais do que eles fizeram antes. Uhum. Isso aí já vale como feedback pro time. Ah, sim. Né? Vou deixar um corte aqui, ó, o time de Marcela que não chegar até o final não vai saber isso. Mar, muito obrigado, de verdade. Quem quiser continuar vendo tudo que tu compartilha e cria, onde é que você coloca as suas ideias, qual que é a melhor rede social para te acompanhar? LinkedIn. Eu costumo ser bem verdadeira, né, e abordar esses temas, né, que a gente falou aqui. Eu costumo colocar um pouco Compra umas brigas. Compro algumas, mas é necessário, né? Eu compro as que são necessárias, com respeito, mas sem deixar de falar aquilo que eu acredito. Eu adoro. Isso é importante. Você que chegou aqui. Então, mentira que você não teve insight, mentira. Então, ó, vai lá, C pra gente citar no YouTube, curte, comenta e compartilha, 5 estrelinhas no Spotify. E, ó, pode comentar no Spotify também que a gente responde, a gente é legal, a gente vai lá e fala com você, manda pra um amigo, por favor, porque é só assim que a gente consegue ampliar a audiência, ampliar em quem a gente consegue chegar com mais conhecimento e informação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Fabi. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, chegou até aqui, valeu.